Hoje eu vou te contar a história de um pai que virou o vilão dentro da própria casa. Desde pequeno, o filho já tinha um jeito delicado, gestos suaves, voz mansa, coração sensível. E desde pequeno, era humilhado por isso. Vira homem. Isso é errado. Você me envergonha. O pai dizia que era correção, mas era medo, orgulho, ignorância. Enquanto ele gritava religião, o menino chorava em silêncio, perguntando a Deus por que tinha nascido errado. Se essa história já tocou seu coração, deixa o like agora. Se inscreve no canal para mais histórias que despertam a alma. Comenta aqui, Deus não erra. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E hypa o vídeo. Fique até o final, porque o que vai acontecer com esse pai vai te surpreender. Ele não sabia que espíritos não se reencontram por acaso, e o plano espiritual estava prestes a agir. Fica comigo até o fim. Augusto nunca soube explicar por que o filho lhe causava desconforto físico. Não era apenas desaprovação, era náusea emocional. Desde pequeno, Miguel tinha gestos suaves, olhar sensível, postura delicada. Não era exagerado, não era teatral. Era apenas diferente do que Augusto esperava. Mas cada movimento do menino provocava nele algo que não parecia nascer no presente. Quando Miguel tinha 6 anos e dançava sozinho na sala, Augusto sentiu um aperto súbito no peito. Uma imagem relâmpago atravessou sua mente. Um jovem chorando em um quarto antigo. Ele empurrou a lembrança. Pare com isso. Homem não faz assim. A frase saiu mais dura do que pretendia. O tempo passou e o desconforto virou irritação constante. Na adolescência, Miguel já não escondia a própria sensibilidade. Não por desafio, mas por impossibilidade de ser diferente. Augusto começou a ter sonhos recorrentes. Via-se jovem sendo empurrado para fora de casa. Via uma porta fechando. Sentia abandono. Acordava com o coração acelerado. Mas em vez de associar aquilo ao passado espiritual, que ignorava, reagia com agressividade no presente. Era como se o filho fosse o gatilho de um trauma que ele não compreendia. Quando Miguel, aos 19 anos, assumiu sua orientação, Augusto não sentiu apenas raiva, sentiu terror. Por um segundo, o rosto do filho pareceu sobrepor-se a outro rosto, antigo, choroso, implorando. E uma frase ecoou dentro dele como se não fosse sua. Prefiro você morto. Ele empurrou Miguel com violência. Mas Sonny, sai da minha casa. Não foi uma decisão fria. Foi fuga de uma dor que ele não sabia nomear. Miguel saiu e esperou que o pai o chamasse. Não chamou. A porta fechou. E naquele instante, no plano invisível, antigos vínculos foram reativados. A rua desfez Miguel em partes. Primeiro foi a fome, depois a humilhação, depois a venda do próprio corpo para sobreviver. Mas o que realmente o corroía era o abandono. Ele começou a odiar o pai, e cada pensamento de ódio abria espaço vibratório. As primeiras manifestações espirituais vieram como pesadelos. Um homem de roupas antigas o encarava com acusação. "Ah, você me expulsou." Miguel gritava que nunca expulsara ninguém, mas as palavras o atingiam como verdade. A obsessão se intensificou. Sombras ao redor da cama improvisada. Sensação de sufocamento. Impulsos súbitos de autodestruição. Os espíritos não eram aleatórios, eram ligados ao passado. Na existência anterior, Miguel fora Antônio, um fazendeiro rígido que expulsara o próprio filho por considerá-lo desonra. O jovem, esmagado pela rejeição, suicidara-se. Não apenas o filho, outros espíritos da casa, trabalhadores e parentes, haviam se revoltado contra Antônio após a tragédia. Alguns desencarnaram carregando ódio. Esses mesmos espíritos agora viam Miguel encarnado. Para eles, ele continuava sendo o agressor. Não aceitavam a lógica reencarnatória. Queriam compensação pela dor. Entre eles destacava-se Raul, espírito profundamente revoltado, que na vida passada fora irmão do jovem suicida. Raul organizava a perseguição. Ele precisa sentir o desespero que causou. A obsessão tornou-se violenta. Miguel acordava com marcas nos braços causadas por si mesmo em crises de descontrole. Faça ele sofrer. Repita. Até a noite da overdose. Não foi desejo de morrer. Foi desejo de calar as vozes. O corpo caiu, mas ele não desencarnou. Foi socorrido espiritualmente, pois ainda não era seu tempo. Ao despertar no hospital, as sombras continuavam. Foi então que uma assistente social lhe indicou um centro espírita. Miguel foi sem fé. Foi por exaustão. No atendimento fraterno,
Ouviu pela primeira vez algo que o atravessou. Às vezes carregamos culpas que não lembramos. Ele congelou. Nunca falara da culpa. Começou a frequentar palestras. Aprendeu sobre obsessão por sintonia, sobre lei de causa e efeito, sobre reencontros familiares como reajuste. Meses depois, numa reunião mediúnica séria, Raul manifestou-se. Ele não merece paz. O dirigente dialogou com firmeza e compaixão. Você também está preso ao passado. Raul revelou fragmentos da vida anterior, sem sensacionalismo, sem exposição pública. Após o trabalho espiritual, Miguel foi chamado para orientação reservada. Não lhe contaram datas nem nomes. Explicaram princípios. Existe inversão de papéis entre você e seu pai. Ele começou a chorar antes de entender racionalmente. Sensações encaixaram. Os sonhos. A culpa. A acusação espiritual. Você não está sendo punido por ser quem é. Está aprendendo a amar onde antes houve rigidez. Miguel não recebeu lembrança aberta. Recebeu compreensão moral. E isso bastou para a virada. Enquanto isso, Augusto adoeceu. Câncer agressivo. Sozinho. Os sonhos tornaram-se mais intensos. Via-se sendo expulso. Sentia vergonha. Sentia abandono. Mas não via rostos claramente. Apenas emoções. Quando Miguel soube da doença, lutou internamente. Não foi imediatamente. Passou noites em conflito. Até que decidiu visitar. Não por obrigação, mas porque entendeu que romper o ciclo dependia dele. Augusto não pediu perdão. Não sabia o que pedir. Mas ao ver o filho cuidando dele, algo começou a quebrar. A repulsa deu lugar à confusão. Depois à tristeza. Depois ao medo. Eu sempre senti que você ia me abandonar. Disse certa noite fraco. Não era lembrança. Era sensação. Miguel segurou sua mão. Eu não vou. O perdão não foi discurso. Foi presença. Raul ainda tentou interferir. Provocava crises no hospital. Mas a mudança vibratória de Miguel enfraquecia a sintonia. Na última noite de Augusto encarnado, ele sonhou que estava diante de uma porta. Desta vez não era ele quem era expulso. Era ele quem segurava a maçaneta. E escolhia não fechar. Desencarnou-se em plena lembrança, mas com o coração menos endurecido. No plano espiritual, foi esclarecido gradualmente. Miguel seguiu vivo. Não virou santo, não virou mártir, mas tornou-se consciente. Entendeu que a orientação sexual nunca fora castigo. Era contexto de aprendizado emocional. A dor não foi punição, foi espelho. E ele escolheu não repetir. O ciclo, enfim, começou a se dissolver.